Perdão. Obrigada. Você não sabia se pegava um chocolatinho ou não sabia o que esse era. Ai, muito... que linda, muito obrigada. Essa daqui é a nossa Amanda, né? Nossa, que letra linda, hein? Não, e uma vez a gente fez uma imersão, a última do ano passado, né? Ela escreveu, que ali veio mais ou menos umas 50 pessoas, ela escreveu mais ou menos 50 bilhetes, todos igual. Fantástico, assim. É. Olha que letra, que cuidado, hein? E a gente tem essa questão de querer gravar, de querer escrever à mão mesmo. Porque é raro a gente escrever ganhar uma cartinha à mão hoje em dia, né? E ela faz questão de fazer todos os negocinhos, é maravilhoso. Ai, o molesquinho, eu falo, é vida, né? Sim. E eu sou daquelas que eu vou para as reuniões, as gerações, todo mundo com celular. Aí eu pego meu caderno, todo mundo olha e falo, geração, fique aí, eu adoro anotar. Porque eu gosto de ir lá e revisitar, eu volto naquele momento. Sim, legal, somos dois. Obrigada mesmo. Então... Olha, ganhei um squeeze também. Squeeze. É sempre importante. Muito. Esses eu posso deixar aqui, eu tiro? Sim. Posso? Então tá. Tu que sabe. Então, mostrar o... Fazer um merchan. Ajuda a divulgar a nossa marca na região. Isso aí. Deixa comigo. Então vamos lá. Começamos. Tudo certo? Posso rodar? Sejam muito bem-vindos, sou Eduardo da Luz, sócio fundador e CEO do Universo Apo. E hoje, para a gravação do nosso podcast, do nosso ApoCast, temos uma convidada ilustre, a Milena Vitório, formada em Ciências da Informação, diretora do Hospital Sadala Mingani, quem é da região aqui com certeza conhece, eu acho que a nível nacional também, né? Reconhecido, fundada em 1942, então são mais ou menos 82 anos. E 2 anos de história, em Joinville, com uma longa história de dedicação à oftalmologia, mantida por 3 gerações da família Gani, e depois vendida, né? Ela foi adquirida pelo grupo Opti, que se destaca aí por reunir mais de 21 empresas oftalmológicas com mais de 1.600 funcionários e mais de 600 oftalmologistas, oferecendo tratamentos avançados para os olhos em várias localidades no Brasil. É um currículo muito bom, não é? E corrigindo a informação que você comentou antes, não são mais 1.600. Isso, são mais de 3.000 colaboradores. 3.000. E desses, quantos médicos? Mais de 1.200 oftalmologistas, contando com outras especialidades também. Nunca teve essa necessidade de ter que ter a medicina para fazer a gestão, por exemplo, de um hospital? Porque eu imagino que não, mas eu imagino que deve ter algum preconceito formado em cima disso. Você tem que ser médico para entender das nuances de um hospital. Qual que é a tua visão sobre isso? Não tem... Toda marca, primeiro, muito obrigada pelo convite, Eduardo, me senti muito honrada. É sempre bom falar do Sadala, é sempre bom falar de saúde, eu me sinto muito honrada em poder levar informação, né? Informação é algo fantástico. A gente tem, todas as marcas, nós temos os nossos diretores médicos, então a composição da nossa administração, eu falo que ela tem 2 tripés. Por quê? Porque você tem a parte de administração em si e você tem toda a parte de diretoria médica. Então, nada melhor do que você alinhar essas 2 visões, né? Então, toda e qualquer decisão, por exemplo, a ser feita em relação ao protocolo que vai impactar no paciente, não é uma decisão que eu tomo sozinha. Isso é desenhado por um oftalmologista. Então, por exemplo, o presidente do nosso conselho administrativo, ele é um administrador. Do conselho médico, é um médico. Então, a gente consegue juntar essas 2 visões, o que facilita a tomada de decisão. Ele entra com a parte médica e nós entramos com a parte de gestão. Então, toda e qualquer marca tem o seu diretor médico. E aqui no Sadala, por exemplo, ele é um dos médicos mais antigos. Então, a oportunidade que eu tenho de aprender com esse médico é fundamental. Emir? Não, o doutor Emi, agora ele foi, na verdade, há 3 anos, ele está aproveitando um pouco mais a vida, ele se aposentou. O doutor Emi, a doutora Coral, o doutor Vinícius, que é filho, né, dos 2, era o nosso diretor médico, e a partir desse ano é o doutor Mário Nóbrega, que já está no hospital
Doutor Mário, se eu falar alguma besteira, me corrija. Se eu não me engano, há 43 anos. Então, Nossa. ele conhece muito, não só da oftalmologia, porque ele é um mestre, mas também de Sadala, porque ele foi convidado logo no começo. É como se fosse um dono de produto, um PO? Não, ele é diretor médico. Diretor. Então, as nossas políticas, os nossos comitês médicos, por exemplo, a tomada de decisão é dele. Então, o compartilhamento com os outros médicos. Então, ele sempre entra como um orientador, mas também um tomador de decisão a tudo que envolve a parte médica. Legal. A gente poderia olhar para essa parte médica como uma das vertentes de produto do hospital? Sim. Sim, como uma das vertentes. Porque eu vejo que existe uma resistência na área da medicina em falar como um produto e o paciente como um cliente. Como um cliente. Né? E no final das contas está tudo bem, eu acredito que sim, envolve a área da saúde, mas está tudo bem também falar sobre isso, porque é uma entidade, precisa gerar lucro, tudo mais, então tem alguns paradigmas aí no meio, e eu falo isso porque, como eu comentei para ti antes ali, a gente tem um parceiro nosso aqui do grupo, que ele faz essa gestão de um hospital, e ele fala que sente muita resistência nisso. Né, em ter esses... Mas antes da gente entrar na parte da gestão, por favor, nos conte mais um pouco sobre a Milena, como veio parar em Joinville, formação a gente já falou. Eu desde muito nova sempre gostei muito de pessoas, né? Então, eu nasci no Nordeste, bem no interior da Bahia, e sempre tive o sonho de morar na cidade grande. E com 17 anos, fiz a proposta para minha mãe de nos mudarmos para Belo Horizonte. Lá já morava minha irmã e meu irmão. Então, cheguei em Belo Horizonte, muito jovem, e eu me mudei em dezembro e fevereiro eu já consegui um emprego. Então, eu falei, é o momento de desbravar. Comecei em uma empresa pequena de cobrança, ao qual entrei como recepcionista, e eu nunca gostei de ficar parada. Eu tive algumas oportunidades nessa empresa e saí de lá como supervisora da parte de finanças, porque eu sempre tive muita vontade de aprender. E o conhecimento é algo que eu falo isso muito com a minha equipe, ninguém tira. Exatamente. É algo que você detém e que você só aprimora. Então, logo depois disso, eu já saí de uma empresa de 20 funcionários e fui trabalhar em um call center com mais de 4.000. Uma baita mudança, porque eu tinha como plano também cursar a faculdade. E nada melhor do que você conseguir conciliar as duas coisas, né? Então, eu trabalhava 6 horas como operadora de call center e fazia a faculdade. Eu estudava de manhã, então eu tinha que ter um horário um pouco estendido na empresa. E logo passei, quando eu cheguei nessa empresa, como era uma empresa grande, os processos eram muito estruturados. Então, eu cheguei perguntando qual era o próximo degrau que eu poderia seguir dentro da empresa. Então, graduação, tempo de casa, foram as minhas metas pré-estabelecidas. Eu fiquei nessa empresa por 5 anos e 4 meses. Eu entrei como operadora e saí como instrutora de treinamento. Então, para mim, foi uma grande virada de chave. Ali começou a liderança. Começou, e eu não esqueço, a primeira oportunidade que eu tive era para gerir uma célula que eram de pessoas que voltavam de licença. Então, licença maternidade, INSS, e era um baita desafio, por quê? Absenteísmo era gigante, as pessoas tinham estabilidade, e eu não me esqueço, porque o meu primeiro gestor falou, olha, será uma prova de fogo, se você passar dessa, você pode ter certeza que você vai enfrentar qualquer desafio. Alguns dias, Eduardo, eu ia para casa chorando, confesso a você, porque eu falava, eu não vou voltar amanhã, mas aquilo sempre me ensinou de que os desafios vão existir na vida e que a gente tem que enfrentar. E você tem 2 opções, é o que eu falo muito, ou enxerga o copo meio vazio ou meio cheio. Eu sempre gostei de enxergar ele meio cheio. E a partir dessa oportunidade, eu me desenvolvi, comecei a identificar quais eram as minhas habilidades, o que eu tinha que me desenvolver para ter outras posições, e foi o meu pontapé. Foi um pontapé difícil, mas que até hoje, quando eu vou conversar, por exemplo, com a equipe de call center do Sadala, eu consigo conversar sabendo da realidade que eles estão vivendo. E na minha época não tinha essa quantidade de software, de indicadores, eram indicadores simples. Então é muito fácil, então isso me aproxima da equipe, e a partir disso aí eu só ocupei cargos de gestão. Legal, essa questão de não tinha softwares é uma das coisas que eu comento com eles aqui dentro. Eu sou da geração também que eu acredito que eu peguei um pouco do final ali,
e que vendia porta a porta, Uhum. que tinha que ir na guarita das indústrias, Sim. pegar o cartãozinho para depois descobrir quem era o primeiro contato, para ir para o segundo contato, para ir para o terceiro contato. Uhum. E tem uma das imersões que a gente faz aqui, que é o Máquina de Vendas, que todo mundo, quando olha, por exemplo, eu vou desenhar aqui para ti, quando olha isso aqui, relaciona com um funil de vendas. Uhum. E todo mundo relaciona o funil de vendas com o CRM. Uhum. E no final de contas, o CRM, o funil de vendas está dentro do CRM, mas ele não é todo o CRM. Certo. O CRM é a jornada de relacionamento com o cliente, né, ao longo do tempo dentro Isso de mesmo. casa. Uhum. E eu acho a melhor forma de explicar o CRM é aquelas mercearias antigas, onde os donos, aqueles senhorzinhos, escreviam nos papelzinhos da agenda teu nome, o que tu consumiu, o que tu fazia, a última data que consumiu, o valor e tudo mais. E ali eles tinham um relacionamento com os clientes deles. Verdade. Então, acho que essa questão de não nascer em uma geração onde tinha tecnologia a fundo, fez com que a gente tenha um pouco mais de tato. Verdade. Para essa questão de relacionamento humano. Né? E eu acredito que, como tu comentou, 4.000 funcionários, né? Tu já saiu com a parte de treinamentos. Imagino que os treinamentos se estendiam a vários setores. Sei. Os treinamentos eram sobre liderança. Sei. Eles eram orientados nós apoiávamos desde a contratação. Então, imagina, contratar 300 pessoas. Era um volume altíssimo. Nossa. Então, nós tínhamos ali uma ficha pré-definida com quais eram os critérios. A partir disso aí, a gente não fazia nenhuma entrevista individual, porque o volume de pessoas que desistiam era grande, porque a pessoa ela só era contratada após finalizar o treinamento. Então, o nível de mão de obra era um nível de mão de obra básico, né? E a pessoa, muitas vezes, ela falava, não é isso que eu vou fazer. Então, você tinha de comportamentos e depois você tinha de habilidades. E isso variava de acordo com o que você estava buscando. Então, para um operador de call center era muito específico, mas imagina buscar para pessoa da qualidade. Então, a característica tinha que ter uma habilidade muito grande. Então, nós fazíamos todo esse papel para a liderança também, porque, claro, você tinha a questão de promover muitas pessoas internamente, mas você só podia promover a partir do momento que a pessoa tinha todas as habilidades e que ela ficaria, porque você desfocaria uma outra área. Então, a porta de entrada era o call center, e a partir disso aí você ia promovendo as pessoas ao nível de liderança. Como eu comentei, né, eu não esqueço disso. Eu gostei tanto da área de treinamento, meu treinamento, para que eu pudesse iniciar os atendimentos, ele durou 30 dias. Uau. A cada dia eu tinha uma modalidade e eu tinha testes, eu tinha que fazer teste para saber se eu estava apta. E quando a primeira vez que eu sentei para atender um cliente, eu perguntei para minha instrutora, eu falei, gostei dessa área, como que eu faço para me tornar uma instrutora de treinamento? Eu ouvi da boca dela, Milena, você não vai conseguir. Eu tenho de empresa 12 anos, então imagina o tempo que eu tive que passar, as áreas que eu tive que passar para conseguir chegar nessa cadeira. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu fui para a área de treinamentos, adivinha quem que eu encontrei? Ela. Quem me deu treinamento. Uau. Então eu comentei Legal. com ela, eu falei, olha como a coisa muda, né? Ela entrou na época da Telemar, que passou por uma reestruturação, eu entrei pós-venda, então a velocidade com que as coisas acontecem é algo absurdo e a gente precisa estar apto para acompanhar. E como é cíclico, e como dá voltas, né? E como uma hora tu tá em uma posição e outra hora em outra. Sim. E tem um caso que eu já comentei algumas vezes sobre isso, dessa questão de ser cíclico. Quando a gente estava bem no início da empresa, eu estava participando de uma negociação. E essa empresa que estava negociando conosco, ela foi extremamente rude, porque era uma negociação, era uma mesa redonda. Aí estava o tomador de decisão e as duas empresas finalistas para apresentar os seus projetos. Aí eu apresentei o projeto, essa outra pessoa apresentou o projeto, e essa outra pessoa foi extremamente rude, no sentido de, mas qual que é o nome da tua empresa mesmo? Nossa. Onde que é o teu escritório? Tu tem escritório? Tem equipe? Nossa. E eu não tinha. E eu engoli seco e falei, não tenho.
não tenho, trabalho sozinho, né? Tem uns projetos que eu toco sozinho e tudo mais. Daí ele olhou pro tomador de decisão e falou, pois é, aí tu tem que entender o que tu quer pra ti, né? Nossa. Não sei o quê. E tudo bem. Eu entendi que sim, às vezes a empresa precisava de alguém com uma estrutura maior e tudo mais, mas acredito que tinha jeitos de falar aquilo ali. O como, né? Exatamente. E tempo depois fui chamado para um conselho de uma empresa, para pegar a cadeira de inovação. E adivinha quem era um dos prestadores de serviço? Essa empresa. Obviamente deu aquela fagulhinha de mas não, mantivemos o contrato com ele. Mesmo. E tudo mais, pediu para apresentar o melhor projeto possível. Com certeza. Apresentou o melhor projeto e seguimos as nossas... Cada um seguiu seu caminho, né? Então, o mundo, isso foi em questão de 3 anos e pouco. Nossa. Muito rápido. Foi muito rápido. Entende? Então, e nessa questão da liderança, quando tu comentou, existem algumas ferramentas que vocês usam para esses treinamentos, porque eu sou uma pessoa, não sei se tu... Tem vários tipos de análise de personalidade hoje, né? Acho que a mais comum é a DISC. Né? Hoje eu sou uma pessoa mais dominante, com alto grau né, na questão da dominância. Então eu sou muito mais prático nas coisas, sou muito mais executor. E isso me prejudica. E eu entendo isso. Eu falo, às vezes, para eles isso. Eu falei, nossa, eu tenho que melhorar muito nisso. Porque já estou evoluindo né, em minha defesa. Mas muita coisa fez uma vez, fez 2, putz, não conseguiu, eu vou lá e faço. Certo. Né? Enquanto tem pessoas que também têm um perfil mais analítico, que tem muito mais facilidade com padronizar um processo, padronizar um projeto, olhar para KPIs e tudo mais, mas não tem tanta facilidade com pessoas. Não sei se é o teu caso, mas como tu fez para evoluir essa questão da liderança? Porque é uma questão, para mim, é uma das mais difíceis, parar para treinar. Parece super fácil, mas não é fácil criar rotina de treinamento. Por exemplo, uma das ferramentas que me ajuda muito hoje a entender a dinâmica do time é diagnóstico de capacidade. Aí tu tem aquele ciclo, pico da estupidez e outras coisas que tu consegue ver. Como que tu faz para conseguir evoluir nessa linha? Lá, os gestores, né, abrindo parênteses e não fazendo propaganda, mas ao mesmo tempo fazendo. Eu tenho um time fantástico, extremamente complementar. Então, quando eu cheguei, eram, acho que 24, 25 líderes. Eu fiz questão de que cada um preenchesse o DISC para que eu pudesse conhecê-los, né? Eles já tinham ouvido falar da Milena, que veio implementar o CSC. A Milena é brava, falavam que a Milena é muito brava, muito executora. E eu sou, tá? Eu sou bem executora e dominante também. Então, eu fiz questão de primeiro me aproximar. Fiz questão de me aproximar. E conhecendo o perfil de cada um, eu comecei a traçar objetivos. Então, por exemplo, eu comecei a questioná-los sobre coisas simples. E eles não tinham essa habilidade no momento de análise crítica, no sentido de indicadores. Para mim, para Milena, que já tinha uma história de analisar indicadores, de trabalhar com essa parte, era muito fácil. Então, eu já sabia de cor, eu sabia qual era o volume que eu tinha que ter de consultas, de exames, de cirurgias, metodologia de orçamento, isso para eles não era fácil. Então eu tive que segurar o meu lado dominante, entender as habilidades de cada um ali e a partir desse momento começar a instigá-los. Então eu herdei uma gestão que era uma gestão que ela não tinha uma transparência nessa passagem das informações. E quando eu comecei a perguntá-los coisas simples, eles não sabiam, eles dominavam o processo de ponta a ponta. Processo, todo mundo sabia o seu. Então eu identifiquei essa fragilidade, falei, agora é o momento de dar esse banho de loja na minha equipe, nessa parte de números, dessas habilidades, e propor desafios. Eu assumi a cadeira ali do Sadala num ano bem fatídico, em janeiro de 2020. Ninguém sabia o que era pandemia. Quando chega em abril, Covid se alastra. Então eu estava no momento ainda de namoro com a minha equipe. Milena com seu jeito de liderança. Eu sou dominante, mas ao mesmo tempo eu sou muito próxima. Então eu jamais dou um desafio para a minha equipe que eu entendo que eles não são capazes de entregar.
Eles sempre falam, eu dou o desafio e digo, eu estou aqui para te ajudar. Ao mesmo tempo, eu dou muita autonomia. Eu digo, se você precisa de ajuda, conte comigo. Então, todo o nosso feedback, por exemplo, que eu tenho, aquele feedback formal, eu faço com base nas competências que a gente tem estipulada dentro da nossa organização, linkada aos nossos valores, mas também relacionados às entregas. Então, todas essas metas, por exemplo, estão relacionadas às entregas. E eles sabem que aquilo ali vai ser mensurado e que aquela resposta depende do seu dia a dia e que são entregas compartilhadas. Vou te dar um exemplo. Não adianta o RH entregar as horas de treinamento se eu aplico um teste dentro da equipe da recepção e a equipe da recepção não tem horas de treinamento. Então, eu já começo a linkar essas metas. Então, basicamente, eu uso o DISC ali dentro da organização e entendo a capacidade de cada um deles e eu gosto muito de fazer troca de peças. Eles ficam loucos comigo. Falo, agora você já entrega 100%, vamos mudar de área? Vendo uma correlação. Então, eu tenho uma líder, por exemplo, que ela cuidava da parte de exames, enfermeira, show, 100%. Falei, agora ela me propôs o desafio, eu quero assumir uma nova área. Aí eu falei, não é que você tem razão? E ela já ganhou essa nova área e já veio com 1 milhão de oportunidades. Então é legal, a partir do momento que a pessoa começa a te entregar o 100%, você diz agora um novo desafio. Então eu tenho lideranças ali, por exemplo, Eduardo, que tem 33 anos de Sadala, olha a minha responsabilidade. Uau. Eu brinco que ela sabe do parafuso, da porta, de tudo. 33 anos. E ela, pra gente, não só pra mim, mas para os outros líderes também, ela é uma referência. Então, usar a referência dela para que essas habilidades também sejam desenvolvidas. Houve muita resistência? Pelo contrário, é a pessoa que hoje entende, ela é gerente de operações, ela sabe tudo dentro do hospital. Eu brinco, se eu perguntar do centro cirúrgico, que é uma área ali totalmente diferente, ela vai saber explicar o processo. Ela implementou o sistema, ela ajudou na tomada de decisão, ela ajudou na mudança do prédio. O respeito que existe é muito grande pelo conhecimento. Que muito legal. Quantos anos? Ela tem 33 anos de Sadala. 33, uau. Uau, eu não tenho 33. Eu não tenho. Fiz 31 ontem. Olha, parabéns, aquariano, dominante. Você também? Eu estudo o signo dos meus colaboradores. Eu gosto, tá? Eu acho que tem muito traço da personalidade, com isso você consegue ajudá-las também. Sim. Eu acho que é bem legal, é uma área legal de se estudar. Tem uma pessoa aqui dentro que ela estuda bastante isso e ela fica correlacionando. E eu sempre naquela discussão de será que as pessoas não moldam seu mundo, aquelas palavras, entende? Então, mas não desacredito também. Isso é coisa de aquariano. Então, vamos lá. Eles brigam comigo às vezes que eu não sigo os roteiros. Indo para essa parte, eu achei bem interessante a questão da transição até da aquisição, né? Foi uma fusão ou não? Ou foi uma aquisição? Uma aquisição. Uma aquisição. Em 2017, o grupo ele só se associa a marcas que realmente são relevantes e significativas. Não vai haver uma associação se essa marca não fizer sentido para o grupo. Então, foram meses de estudo para que isso desse certo. E para que isso também não causasse uma ruptura, né? Imagina, as pessoas estavam acostumadas, a forma do Sadala, o jeito do Sadala, você vê um grupo que tem uma forma diferente. Então, tudo isso foi respeitado. Tudo isso foi colocado também como pré-requisito, para que essa associação trouxesse benefícios, né? Porque é uma marca de 82 anos, que serão completados agora em junho. Então, para que fizesse sentido também. E com isso trouxessem pontos positivos para o Sadala como um todo, né? Sim. Eu estava na transição, na época, no CSC. Então, eu entrei no grupo, né, logo depois de cuidar da integração das marcas do Nordeste, para criar esse centro de serviços compartilhados. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Sadala. Então, eu, enquanto responsável pela parte de back-office, eu tinha muito contato com a operação. E o medo, ele é constante, imagina. Chegar e contar que a empresa agora faz parte de um grupo, a insegurança, você controla a ansiedade das pessoas. Então, tem que ter muita transparência, tem que ter muita proximidade, para que as pessoas também falem, mudou e agora tudo é culpa do grupo. Pelo contrário, eles precisam enxergar um benefício. E eu tive, nessa época, um papel de cuidar dessa ansiedade das pessoas.
Então, quando eu falava do CSC, eu passava essa tranquilidade em mostrar como o processo ia ficar, o que seria da responsabilidade do hospital e o que seria a responsabilidade da minha equipe, e que isso era um trabalho em conjunto, para ela não simplesmente sentir, eu vou perder o meu emprego. É algo que a gente escuta muito, eu escutava muito, eu tenho medo de perder o meu emprego. E você mostrar que não é o perder o emprego, é você ter uma nova habilidade. E quem sabe, abrir-se portas para o futuro. Quantas pessoas migraram, né, ali do Sadala para a época para o CSC e assim por diante. Pessoas do Sadala que foram para o grupo. Sim. A nossa gerente nacional de qualidade, ela era do Sadala. Então o grupo também te abre essas portas, né, para que você possa ir salto, além. né, Isso carreira. mesmo. E deve ter dado uma crise de cultura ali dentro, né, porque deve ser bem difícil fazer a fusão de duas culturas, né, que é a cultura do grupo com a cultura do salário. Imagino, existem pessoas que falam, mas as duas empresas tinham sucesso, ambas tinham sucesso, então é mais fácil. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, Eduardo, eu vou te dizer que a cultura do Grupo Opt, ela ainda está em construção. Ela está em construção por ela ter várias identidades. Então, agora em janeiro, nós tivemos uma imersão do C-Level da companhia em São Paulo, justamente para a gente desenhar, para que seja algo para não causar essa ruptura na ponta. Então, hoje, quando a gente fala de Sadala, Sadala é o Sadala, é a cultura do Sadala, os nossos valores, a nossa identidade. O grupo, ele entra no apoio nessa parte de tecnologia, nessa parte inovadora, mas a cultura é cultura Sadala. Se você perguntar para as pessoas, elas trabalham no Sadala, que faz parte de um grupo. Então, o grupo agora está no momento, após todos esses anos, de se reestruturar e ter este modelo Opt, por exemplo, replicado para as demais marcas. E olha o nosso ponto positivo. Adivinha qual é o hospital que é utilizado como hospital referência? Sadala. Então, para nós, é algo que vai só reforçar o que já foi feito lá atrás pelo Dr. Sadala, pelo Dr. Emi, doutora Coral. Então, eles têm muita referência do que é o Sadala. É a marca mais antiga. Sim, ali em 2016, quando foi criado o Grupo Opt, que foi feito em 2017, né, a aquisição. Isso mesmo. Já tinham 72 anos de história. Isso mesmo, 72 anos. Nossa, não tem nem como competir com uma cultura dessa. Eu acho que a melhor coisa é abraçar realmente e aceitar. Né? É isso mesmo. E fazer as adaptações que são necessárias, mas que vão trazer benefícios, porque algo impositivo vai causar medo, vai causar ruptura de processo e vai causar, para mim, o que eu falo que é o mais importante, que é perder as pessoas. Uma empresa, ela sobrevive sem estrutura ali, eu brinco, né, muitas vezes, uma cadeira, uma mesa, a gente dá um jeito, mas sem pessoas a gente não consegue. O nosso capital mais importante é o capital humano, e isso quando você investe, você contrata, você investe, se a pessoa sai, aí eu brinco, além de você estar perdendo dinheiro, você está perdendo conhecimento. Sim. Então a gente tem que cuidar das pessoas para que as pessoas permaneçam, né? Então a gente tem pessoas de muito tempo dentro da instituição, e tem pessoas que entraram semana passada. Olha o choque das gerações que a gente também precisa cuidar. Então, enquanto Sadala, a gente teve que se adaptar. Tivemos que adaptar toda a nossa fase de treinamento das pessoas, de como cuidar dessas pessoas, o que elas enxergam de benefício. Quando eu pergunto para uma pessoa que tem 20 anos de Sadala, ela enxerga um benefício. Quando eu pergunto para uma que entrou semana passada, ela já vai enxergar e vai falar, tá, mas o que é isso que você está falando? Eu não vivi. Sim. Então, se eu não vivi, eu não sei. Então, criar essa correlação com as gerações, para nós, também faz toda a diferença. Legal. E tem essa questão de que, querendo ou não, quando tu faz a fusão, quando tu faz a aquisição, nasce setores, morre setores, vem modelos de gestão diferente, vem novas diretorias, vem novas gestões, abre-se portas para saltos na carreira. Então é indiferente. Eu acredito que até pilares da empresa possam mudar. Eu não sei como é tratado isso lá. Aqui a gente tem pilares fundamentais, que eles são fixos, eles nasceram com a empresa, e tem pilares que que transicionam eles, que ficam ao redor, que ficam nessa atmosfera, que são pilares que a gente fala que nascem e morrem com gestão e produto. Dependendo do produto, por exemplo, inovação e tecnologia, não eram nossos pilares no início da empresa, mas como a gente acabou
trazendo uma vertente de investimento para isso, não tinha como não ter isso daí dentro da empresa também. Então eu vejo que é uma oportunidade de crescimento, né, quando tem essas questões, essas aquisições, mas também é um baita desafio, porque querendo ou não, vocês houve essa... Antes, quando vocês vieram, não tinha o CSC, como foi você que implantou. E o CSC ficou aqui em Joinville? Ficou, existe até hoje, eu falo que hoje ele já é um adolescente, e ele veio para Joinville, na época eu estava avaliando 3 cidades, Brasília, Salvador e Joinville, e uma matriz de decisão com critérios qualitativos e quantitativos fez com que Joinville fosse a cidade mais bem avaliada. Então eu coloquei desde custo de mão de obra, custo por metro quadrado, custo de passagem aérea, quantos colaboradores eu faria a migração da estrutura da marca, né, existente para o CSC, e o Sadala ganhou, Joinville, né, na verdade, ganhou nota máxima. Então, imagina, você trazer um centro para uma cidade que até então existiam, eu acho que na época, 2 ou 3 centros de serviços compartilhados. Curitiba era referência. Então, para a área da saúde, então, fomos o primeiro CSC. E eu fazia com que as pessoas entendessem o que era um centro de serviços compartilhados, o que ela estava acostumada a fazer na ponta, o que ela faria agora, não só para o Sadala, mas para as outras unidades também, causou um choque, né? Imagina eu virar para a área de compras e falar assim, olha, você antes que fazia todas as compras do hospital, você agora não vai fazer mais compra. Você vai abrir uma solicitação, você vai esperar um prazo, a partir disso aí vai ter uma aprovação, depois de aprovado, chega a nota fiscal, chega o produto, aí você entra, a pessoa olha para sua cara e fala, você engessou o meu processo, eu agora não posso mais na esquina e comprar com o fornecedor que eu estava acostumado. Então eu acredito que essa associação para o grupo, ela trouxe essa visão de gestão, né? Claro, a tomada de decisão muitas vezes ela pode demorar um pouco mais, mas é uma tomada de decisão que você tem embasamento. Então, você trazer isso para uma estrutura familiar, no primeiro momento causa uma certa estranheza. Quando você vem com uma estrutura de holding, você tem todas as suas diretorias, mas você tem também essa sua profissionalização dos seus indicadores. Então, o Sadala tinha os seus indicadores para a época. Se juntando a um grupo, existiam outras métricas, outros indicadores. Eu preciso comprar um equipamento. Você vai comprar um equipamento com qual a sua necessidade? É só porque o médico pediu? Não, doutor, vou calcular o tal do payback. Aí o médico olha e fala, o que é isso? Aí você explica para ele como faz sentido. Sim. Então, tem todo um processo por trás quando você se associa a uma grande marca. E que hoje, né, entrei ali em 2017, essa cultura já está incutida na cabeça das pessoas, mas que no começo era mais difícil você dizer, não vou contratar uma recepcionista. Mas por que você não quer? Não, porque eu tenho essa métrica e essa métrica ela não corresponde ao que a gente tem, então a minha tomada de decisão ela tem que ser com base nesse número. E isso já vem mudando. E isso sempre. É difícil quando tu vem de uma cultura familiar, né? Com certeza. Como assim? É a minha vontade? Os médicos iam para o congresso, né? Eu não vivi essa época, quando eu cheguei já era o grupo, mas quem está bastante tempo me conta que é assim, o médico ia para o congresso, ele falava assim, semana que vem está chegando o equipamento, mas quanto custou? Não sei, depois a gente vê isso. Então imagina, né? Era uma outra realidade, óbvio, fazia sentido para aquele momento, mas você começa a colocar alguns pontos ali para tomar a decisão para saber se está correto, né? E para dizer, doutor, talvez faça sentido não esse equipamento, mas aquele, porque no fim do dia vai trazer outro benefício. Então, é uma grande mudança. A gente está te abrindo também, em primeira mão, algumas pessoas já sabem, a gente está com a ideia de abrir a venda de uma parte da empresa. Que legal. E justamente para isso, há muito tempo, eu vi a evolução da empresa muito rápido e eu sempre falava para eles nas reuniões principalmente de fechamento, falei, o Eduardo de agora não vai estar pronto para gerir a empresa do ano que vem. E o que eu não sei? E eu ficava atrás disso. E a gente cresceu e isso funcionou e a empresa tem uma evolução muito mais rápida que propriamente nós como gestores. E eu acredito que a gente está numa fase que a gente precisa começar a olhar para a formalização de governança e às vezes perder um pouco do controle total da empresa, tendo que prestar contas a alguém, quem sabe seja alguma coisa boa para nós também, para dar um passo a mais. Sim. E a gente tem discutido isso ultimamente, assim, sabe, porque
eu vivo me questionando, tipo, o que eu preciso aprender agora? E é muito difícil, né? Porque a gente olha para nós e tem a vaidade e tem o medo de perder o controle, Sim. né? Por mais que a gente tenha extremamente bem separado tudo, somos uma empresa que todo o patrimônio que tem aqui, todo esse escritório que tu viu, todo investimento próprio, a gente não tem recurso de fora, não somos uma empresa alavancada, então a gente conseguiu ir até aqui, fica muito naquela, mas a gente consegue então ir até mais, mas essa questão, ouvindo tu falar assim, como faz sentido, Sim. né? Quebrar essa questão um pouco da vaidade, de prestar contas. Lá eu tenho desde reuniões diárias, e implementei isso com a minha equipe, para trazer justamente essa provocação positiva, né? Essa prestação de contas. Eu tenho reunião semanal para falar sobre receita, para falar sobre resultado, e não é só olhando o dia, é olhando o mês, né? Então a montagem de todo o nosso orçamento, ela tem uma métrica, e a partir disso eu mensuro diariamente, semanalmente com a minha equipe, semanalmente com o C-Level da holding, mensalmente eu tenho prestação de contas com a minha equipe, era algo que eles não tinham esse conhecimento na época que eu cheguei. Quando eu mostrei um DRE, eles olharam e falaram, não faço a mínima ideia do que se trata. Então eu comecei a trilhar qual era o impacto, o que é despesa, o que é receita, o que é EBITDA, o que é margem de contribuição. E a partir disso aí, eu já tenho essa minha prestação de contas com o C-Level corporativo. Então é o que eu falo, é um processo que ele já é construído diariamente. Então não é uma vez por mês que eu vou me preocupar com o resultado é diário. Claro, eu brinco, desafio sempre vai ter. O dia que não tiver desafio é porque tem alguma coisa de errado. E a partir disso, como é que eu transformo o meu desafio no dia a dia? Porque eu acredito que a partir do momento que você compartilha isso com o seu time, fica mais fácil de entender, e não só o resultado final. E eu posso dizer para você, a gente hoje literalmente voa. A gente começou 2024 muito bem. Janeiro, nós crescemos 2 dígitos em relação ao ano passado. Uau! 2 dígitos. E fica todo mundo assim, o que fez? Eu falei, conhecimento de processo, é envolvimento da equipe. Quinta e sexta-feira passada, passamos por uma acreditação, que é uma acreditação da área da saúde. A ONA nível 3. No Brasil são pouquíssimos hospitais que tem. E a gente teve com nível máximo em excelência de gestão. Eu falei, pronto, agora eu posso me aposentar. Agora eu vou me aposentar, vou curtir a vida. Porque é algo que você mostra que os seus processos, além de estarem bons, aí eu brinquei com a equipe, era o uau que a gente precisava. Sim. Porque você abre as portas, né, da sua instituição. É você mostrar toda a sua fragilidade, como que é feito, porque imagina, 2 dias, 4, 5 avaliadoras para você explicar o que você fez. E uma recertificação, ele esquece o passado, então está olhando o seu futuro. Sim. Aí eu falo, olha, desde o seu planejamento estratégico, a gaveta da sua sala ali que você está guardando as suas canetas. Então, foi muito legal ouvir isso da equipe. O quanto eles têm orgulho em fazer parte. Não é algo que está estampado na parede. E não é mérito de agora, é mérito desde o passado. Isso vem dos fundadores em ter a qualidade como um dos nossos pilares essenciais. E a qualidade tanto dentro quanto fora, porque o nosso foco sempre vai ser prestar o melhor serviço para o nosso paciente. E é difícil equilibrar isso, porque são realidades totalmente diferentes do que a gente vive, do que vocês vivem. Só que ambas as empresas são de serviço. E existe um mercado fora que te massacra todo dia com preço, com ofertas absurdas. E querendo ou não, para a gente manter qualidade, não tem como não ter um custo administrativo maior. Que é o que a gente sofre aqui. Nós criamos setores ICS, nós temos nossa inteligência artificial que tu viu, nós temos várias coisas e isso infla o nosso custo. Enquanto o mercado pratica um preço fora 3 vezes mais barato que nós. E aí como, sabe? Às vezes a gente se pergunta, a gente fica naquela, não, vamos dar um passo para trás, vamos tirar alguns custos administrativos, vamos fazer isso, daí a gente pensa, mas a gente não quer focar em sermos referência em Santa Catarina, a gente é a maior empresa de Santa Catarina do segmento, mas a gente não queria o slogan de maior, a gente queria o de melhor. Daí a gente não pode tirar, entendeu? A gente fica muito nesse jogo, assim. Imagino que vocês sofram com essa questão também. Sim. De pequenas empresas. Sim.
que ficam ao redor de vocês, que pegam clientes, querendo ou não. Sim, a gente tem bastante. E a gente tem uma concorrência bem desleal mesmo. E ela é pautada no preço. E eu falo, nós não vamos discutir preço, jamais. Primeiro porque tem regras do CFM que a gente tem que seguir, né? Então, quando a gente vai falar sobre consulta oftalmológica, por exemplo, isso, claro, vem muito da cultura. A pessoa sabe que ela está indo no Sadala, né? Ela tem essa diferenciação na cabeça dela. Então, por que ela vai pagar esse preço diferente? Porque ela sabe que ela vai ter uma experiência, que ela vai ter um diagnóstico correto de que realmente, se ela tiver alguma doença, alguma patologia, ela vai receber o tratamento adequado. Então, é o que eu sempre falo com a minha equipe. O que hoje a gente tem que combater esses nossos concorrentes? Primeira coisa é a informação. Muitos colocam, né? Semana passada uma gestora me mandou uma foto no WhatsApp, tinha no mercado, aqui em Joinville, ofertando exame de vista, onde a pessoa colocava os olhos tipo numa caixa e a técnica dizia se ela tinha que ir ao médico ou não. Olha o absurdo. As pessoas, como é que eu vou combater isso? Eu vou combater com a informação. Você sabia que a consulta oftalmológica só pode ser feita com um oftalmologista, com um médico que tem um CRM, o qual vai fazer todos os exames adequados para que você... Então, quando a pessoa vai por preço, tem que entender o que ela quer. Então, combater esse desconhecimento é a nossa luta diária. Então, as nossas redes sociais, o que a gente faz de associação com possíveis, né, fornecedores e tudo, a gente sempre vai pautar essa questão da informação. Então, claro, a gente sofre pressão o tempo inteiro por preço, mas é o que eu falo, nós não vamos por esse lado, a gente vai combater pelo outro, a gente vai combater com o nosso NPS, que a gente a gente está na zona de excelência, e eu falei, o próximo passo agora é a zona de encantamento, que a gente quer trazer, e que para a pessoa saiba que ela está indo no hospital, que ela tem acesso a médicos que são referência no mundo inteiro, são mestres, e que ela vai ter um exame oftalmológico completo. A questão daqui a pouco, ela vai, nesse ali que ela colocou o rosto na caixa, Sim. E ela tem um glaucoma, por exemplo, e que ela não sabe que o glaucoma é uma doença silenciosa, e que daqui a pouco ela pode perder a visão. Então a gente sempre vai pelo outro lado. Fácil é? Não. Vou dizer para você que não é fácil. Mas a gente também cria programas de acesso popular. O Sadala, por exemplo, desde 2015 criou o Sadala Popular, que provê acesso à população de baixa renda, que não tem plano de saúde, e esse foi um dos nossos carros-chefes, por exemplo, na pandemia, porque muita gente perdeu emprego, então muita gente não tinha plano de saúde. Como é que a gente se posicionava no mercado e mantinha? Sadala Popular. Temos a marca Dr. Viz, que também é uma marca popular. Esse eu acho que foi o nosso olhar, né, para o mercado, de como acompanhar e conseguir, no fim do dia, pagar as contas e ter rentabilidade. Sim. E uma das coisas que a gente aprendeu pegando esse gancho é que, sim, existe mercado para todo mundo. É verdade. Né? E que um produto, todo produto bom na mão de um ICP errado, de uma pessoa errada, é um produto ruim. É verdade. Então, vocês podem ter o melhor produto do mundo lá no hospital. Se a pessoa não está preparada para consumir aquilo ali, ela vai lá, ela vai achar um jeito de reclamar, de achar algum defeito. Vocês querem entregar toda uma experiência, mas ela quer alguma coisa. Não, porque eu quero botar meu rosto numa caixa e no final das contas o teu produto vai sair como um produto ruim. É verdade. Né? Mas a grande dificuldade é que o cliente bom, ele custa caro e ele está cada vez mais disputado e está cada vez mais difícil de se encontrar. Então esse é um dos nossos desafios. Quando a gente pega para a gente montar as estratégias de growth das empresas, a gente tem esse grande desafio, porque as empresas querem muito, por exemplo, vou dar um exemplo básico, vamos investir em tráfego. Tudo bem, vamos investir em tráfego pago. O que mais a gente vai fazer? Porque tráfego é uma ponta desse tamanho dentro da tua operação. Né? Não, mas é que eu vi que no digital investir em tráfego traz retorno. Daí a gente começa toda aquela nossa luta, né, junto da empresa. Não, a gente tem que olhar para produto, a gente tem que ter as métricas, tem que entender a margem de contribuição de vocês para saber o quanto dá para se investir nesse produto ou não. Porque tem produtos que tu tem uma margem de contribuição muito apertada, muito justa, teu poder de investimento para venda nele baixa. Mas aí é muita frescura. Entende? Então a gente notou uma dificuldade muito grande. E é ali que eu comentei até antes
sobre a nossa mudança de ICP. Uhum. Entende? Mas é muito difícil, assim, porque daí é toda, não é só a parte externa da empresa. Uhum. A gente tem que quebrar a cultura interna de atendimento de um público diferente. Uhum. Entende? Então é um desafio gigante, assim, gigante dentro da minha realidade, Sim. obviamente, né? Mas é um desafio muito grande, onde a gente começou a namorar essas ideias da venda, realmente da venda. A gente Claro. e não pensou em... A gente pensou em uma venda privada, alguma coisa assim, alguém que faça sentido para o grupo. Uhum. Entende? Então, essa conversa foi muito boa e referente a isso. Vamos seguir o roteiro. Essa questão da integração da cultura. Uhum. Tu comentou ali duas coisas, até deixei anotado aqui em cima para mim perguntar. Tu comentou que tu cruza esses indicadores entre os setores. Uhum. Existe algum software que tu usa? Eu brinco, o bom é SAP, o Sistema Avançado de Planilhas, mas além do nosso SAP, eu faço o link desde o nosso funil, onde eu tenho ali os meus desafios de orçamento, né, Sim. os desafios diários e de processo. Então, por exemplo, quando eu falo das métricas relacionadas, a gente está falando sobre o perfil de colaboradores, o DISC de cada um deles. Sim. Cada área, ela tem a sua meta específica. Então, quando eu pego, por exemplo, call center, o call center antes era um call center que ele só fazia agendamento de consulta. E aí minha primeira pergunta foi, origem call center, né? Eu falei, por que não agenda exame e cirurgia? Não, o call center só agenda consulta. Eu falei, gente, mas não é possível que não tenha um operador multi-skill. O que é operador multi-skill? Então, comecei a explicar, comecei a desafiar a equipe. Qual é a nossa taxa que a gente tem ali de agendamento? Você mede o abandono? Você faz o callback? Então, você começa a agregar essas visões. A partir disso aí, eu tenho aquele catálogo dentro da área call center. Cada área tem o seu book de indicadores. O book de indicadores está linkado ao meu planejamento estratégico e meu planejamento estratégico está correlacionado ao meu orçamento. Então, né, eu estou aí no Sadala há 4 anos. Primeiro planejamento que eu fiz de 3 anos, agora eu já estou fazendo de 2 anos, e quem sabe daqui 2 anos eu não faça de ano em ano. Sim. Então eu vou adaptando a minha estratégia linkada ao grupo, meu planejamento estratégico vem correlacionado a que o grupo tem como desafio, e eu coloco isso para dentro da minha realidade, aqui do Sadala. E cada gestor tem o seu desdobramento, então cada um deles tem a sua meta correlacionada a esses indicadores e além desses critérios, né, pré-estabelecidos como receita, como EBITDA, por exemplo, eu coloco também metas qualitativas. Então, um dos indicadores, além de NPS do hospital como um todo, não ter pendências com a área da qualidade. Então, tudo isso, pesquisa agora que a gente vai ter de clima organizacional. Então, eu vou fazendo esse link para que, no fim do dia, o resultado não seja só o reflexo de um, seja o reflexo de todos, para que eles não olhem e pensem, eu vou fazer o meu que está tudo bem, não adianta fazer o meu se o meu colega também não faz. Sim. Então, lá já era muito natural esse trabalho em equipe ali, e desse desdobramento. O que eu fiz foi realmente fazer o aperto no lugar necessário. Vocês recebem essas metas do grupo? Recebemos orçamento, as metas financeiras, né? As metas financeiras do grupo, o desenho que eu faço, que eu estou fazendo agora do nosso planejamento estratégico 24, 26, eu correlaciono as metas do grupo também, mas o que é qualitativo, aí é 100% Sadala. Aí eu coloco esse desdobramento para cada gestor. Vocês provavelmente recebem uma meta, tu recebe a meta subdividida, já uma meta geral? Já recebo subdividida, mês a mês, e aí eu diarizo, quebrando ali, por exemplo, quando a gente fala de hospital, consulta, exame, cirurgia, e quando eu vou para a parte de despesas, eu tenho pacotes que nós chamamos de cada área. Então, cada área, cada gestor, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo prático de hospital, manutenção. Manutenção é algo que a infraestrutura requer um investimento. Eu tenho uma pessoa que no Sadala cuida de manutenção. Então, a meta dela é o pacote de manutenção. Se eu tenho um gasto por ano, a gente acompanha mês a mês, ela não pode estourar. E qual é o plano de ação que ela está fazendo para que o resultado seja positivo? Milena, qual é o reflexo desse seu acompanhamento? A gente gastou menos em 23 do que 22, olha isso. Geralmente o que acontece com o custo, você tem impacto e você aumenta. Sim. Então em 23 nós gastamos menos do que 22. Milena, deve-se a quê? Deve-se a entender quais são fornecedores críticos, por exemplo, que eu preciso chamar para a mesa de negociação e dizer,
temos que resolver um ponto. De onde que veio essa ideia? Da equipe, porque ele é dono daquele pacote e ele sabe que qualquer ação vai surtir um resultado e que fazendo dia a dia vai trazer um ótimo resultado para todos. Esses líderes são responsáveis por esses centros de custo? São. Ah, legal. São. Eu tenho ali, no total são 6, a gente brinca de pacoteiros. São 6 pacoteiros que cuidam, e nessa reunião que eu faço mensal de resultados, eles prestam contas. Eles sabem todas as notas fiscais, se entrou fora da competência, se não entrou, e eles desdobram isso para a equipe, porque não adianta nada o gestor ficar com a informação, ele tem que desdobrar. Tu participa ativamente desse desdobramento? Do gestor com a equipe? Cada gestor é responsável por desdobrar na sua área. Tenho muita dificuldade com isso. Olha, o dominante. Mas a grande habilidade do líder é dar o desafio e dizer, estou aqui para te apoiar. Se tem dúvida, conte comigo. Mas eu gosto de dar autonomia para a liderança. Eu não sou aquela que fica, e aí, terminou? Pelo contrário, eu faço os cheques pontuais. Tá ok? Precisa de ajuda? Você vai me apresentar. E aí, quando eles trazem, eu pergunto, e essa ponta? E esse? Eles brincam que eu tenho o olho de águia. Eles trazem, aí eles passam a apresentação, eu falo, volta no slide tal, esse número aqui precisa de um refino. Então, eles, nossa, é verdade. Não vi essa conexão. E aí, quando eles, e é muito legal, o que eu mais gosto de ver é o brilho nos olhos quando eles apresentam esse projeto. E aí que o resultado eles estão percebendo no dia a dia. Eu tinha dificuldade lá atrás também de deixar, mas a partir do momento que você deixa, é um exercício. Quanto mais você dá autonomia para a equipe, melhor. E suas férias serão melhores assim, tá? Então, não se esqueça disso. O que é isso? Eu tirei esses dias, faz uma semana e pouco, 2, eu tirei uma semana, eu fiquei admirado, falei, nossa, eu tirei uma semana. E que não era uma coisa tão comum, né? Porque final do ano passado eu estava com a reforma do espaço aqui, aí estava todo mundo de férias, mas eu estava aqui na reforma, acompanhando a reforma, no outro ano, e daí eu falei, quer saber, sempre vai ter uma desculpa. É isso aí. Então fechei a minha sala e falei, vou viajar. Tem que ir. Peguei minha filha recém-nascida, né? 4 mesinhos. Olha. Peguei minha esposa e falei, vamos. Pra onde? Falei, vamos. E fomos lá pra fronteira, Ribeira, aqueles lados lá. Então foi muito bom. E tem que ir. Sim. Você tem autonomia ali pra equipe, a equipe resolve. Então, aqui a gente tem uma cultura, a gente está aprendendo muito ainda, né? Claro. Mas a gente tem uma cultura muito de, como que eu brinco assim, ser tarado por times pequenos. Então a gente subdivide muito em squads, e isso fez com que tivesse uma gestão mais horizontal. Só que uma das nossas dificuldades é entregar os centros de custos para esses squads, aonde entra sempre a dificuldade de ter que estar lá junto para ter a definição do que vai ser feito, porque não tem um centro de custo claro daqueles squads ainda. Entendi. Entende? Então esse é um desafio grande nosso, até porque o produto mudou muito ao longo do tempo. Daí se muda o produto, muda a precificação. Então uma das coisas que a gente conseguiu fazer foi a gente ter um diretor operacional, e esse diretor operacional hoje tem uma margem de contribuição como meta, e a gente faz reuniões em cima dessa margem de contribuição, abre as linhas, vê tudo. Então, como eu falei, a gente está tentando evoluir, eu estou tentando evoluir como gestor, como dominante. Aqui tu comentou ali sobre... Oi? Não, nada. Não, às vezes pode interagir com ele, ele é o... Às vezes ele faz umas perguntas, a última vez fez uma pergunta no meio do podcast. Referente ao call center, tu comentou ali. Eu vi empresas que eles começaram a mudar os nomes dos setores, principalmente por causa da nova geração. Porque, por exemplo, call center trazia alguma... É uma imagem pejorativa, né? Exatamente. Vocês pensam em algumas coisas Lá assim? a gente já mudou para central de relacionamento. Porque no fim do dia não é mais call center da época lá da Milena. A central de relacionamento, ela vai cuidar dessa experiência, né? Que vai ser a porta de entrada. Para mim, na minha cabeça, isso nunca vai mudar. É o primeiro contato. Então, de 4 anos para cá, o que a gente começou a perceber? O maior volume dos agendamentos eram via telefone, paciente ligando e agendando.
Agora a gente está vendo um boom. Os pacientes querem o quê? Via WhatsApp ou via outros canais digitais. Então, mudar isso também na cabeça dessa geração não foi difícil, porque eles já estão acostumados, né? Já nasceram plugados em tudo. Então, cuidar desse relacionamento do paciente faz todo sentido. A equipe que cuida, que monitora, por exemplo, as nossas mídias sociais, ela também está alocada no call center. Mas eu fiz um link direto com o nosso saque. Então, o nosso saque, por exemplo, ele é um saque ativo. Várias vezes, quando a gente faz contato com o paciente, seja a manifestação em qualquer uma das redes, a primeira resposta do paciente é: nossa, eu não sabia que funcionava. Então, para nós, o importante é cuidar dessa experiência. E claro que nós temos vários termômetros. Nós temos os médicos, nós temos os pacientes que vão no Reclame Aqui, que vão no Google Meu Negócio, que vão no Instagram. E o nosso papel é linkar todas essas fontes para que o paciente tenha uma experiência diferenciada. E qual é o nosso complicador? O nosso paciente, ele já vai com o nível de exigência dele lá em cima. O nosso paciente, ele não aceita não ter uma experiência positiva, né? Então, a gente brinca, o sarrafo é sempre mais alto. Sim. Quando você carrega uma história, um nome, e a pessoa chega e ela é mal atendida, por qualquer processo que seja, ela tem que receber um retorno. E lá nós prezamos. Todos os nossos pacientes, que nós chamamos de detratores, dentro da nossa metodologia, ele tem que receber uma resposta em até 48 horas. Milena, ele se identificou com um e-mail lá, ponto, arroba, alguma coisa. A gente vai tentar ir atrás, vamos tentar correlacionar com a consulta, porque a gente ainda está um passo atrás recebendo o NPS, por exemplo, via SMS. Hoje em dia ninguém responde. Nosso nível hoje de resposta é de 14%. Estamos analisando uma ferramenta de migração pelo WhatsApp. Por quê? O WhatsApp é o que todo mundo usa. Mas mesmo essa baixo percentual de resposta, o paciente ele vai saber. E tem alguns casos que sou eu que ligo. Eu disponibilizo o meu WhatsApp para o paciente. Porque no fim do dia eu não quero, é só porque ela me ligou para me ligar. Não, eu quero saber se ele tem um problema, ele vai ter a resposta daquele problema. Então, eu vejo o call center linkado a essa porta de entrada, a parte final ali dessa experiência do paciente, seja no saque, seja com a Milena, para que ele seja muito bem atendido. Claro, eu vou embutir outros indicadores, como eu comentei, taxa de abandono, percentual de atendimento por operador, o multi-skill. A pessoa ela precisa ter uma habilidade. Para agendar a consulta é uma, para agendar exame é outra. E cirurgia, nem se fale. Então a experiência da central de relacionamento também ela vai mudando. Legal, é quase um saque / CS. Né? Sucesso Isso do cliente mesmo. ali. Isso mesmo. Legal, muito bom. E saque também tem uma visão um pouco mais... Tem. Por isso que às vezes as pessoas se impressionam com vocês ser mais ativos e não passivos, né? Isso mesmo. Muito, muito bom, percepção muito boa. E o NPS ali, a gente tem dificuldade do preenchimento. Tem, né? E engraçado que quando há o preenchimento é só pro negativo e nunca pro positivo. E isso às vezes a gente ficava com dificuldade de equilibrar o NPS da empresa. Entende? E a gente começou a fazer, e a gente notava, o NPS tá baixo, daí eu ia lá olhar. Tá, mas 2% dos clientes responderam, 3%. É muito pouco, né? Daí eu falava, mas tá baixo? Aí os líderes, mas tu não vai seguir o indicador? Eu falei, sim, eu entendo você. E eu tentando colocar a cultura de indicador ali. Daí eu falei, não, então a gente tem que rever, porque tem alguma coisa que a gente não tá sabendo como interpretar isso. Porque a gente notou ao longo do tempo que é muito mais fácil o preenchimento pro negativo que pro positivo. E a gente começou a colocar algumas formas de incentivos antes de ofertar o NPS. Quer dizer, a gente mandava o NPS, o pessoal de CS, do sucesso cliente, e já mandava embaixo, a gente tá com... Oi, Amanda aqui e tal. Eu tô com um brinde aqui, eu tô com um negócio aqui pra te entregar, preciso te dar o acesso, e eu vou conseguir liberar depois, só preencher isso daqui pra mim rapidinho, aí tu me dá o ok que eu já te mando por aqui mesmo, eu te explico tudo por aqui. Entende? E começamos a ter o... Olha, o índice melhorou. Olha. O índice melhorou. E às vezes a gente ficava triste, porque daí a gente pensava, mas não tá. E no final das contas, e ainda assim a gente teve
Acho que a gente nunca conseguiu passar de 50%, 55% de preenchimento. Assim. E tentaram pesquisa ativa com esses pacientes que não respondem? Eu falo, o que não responde é o que a gente quer captar, né? Quando o neutro ali, que está entre tanto faz, e o que teve uma boa experiência, né? Sim. Muitas vezes não reclama, ou vou dar uma nota aqui para passar. Talvez uma pesquisa ativa, quem sabe, possa ajudar para pegar essa margem aí, capturar desses pacientes, eu já levando para paciente, dos clientes, o que de repente o NPS não consiga captar. Muito bom. Ativa o telefone. Isso mesmo, pegar o telefone, por ligar. telefone. Nada como Pegar pegar uma o telefone e ligar, né? Muita gente não atende, tá? Muita gente não atende. A gente faz isso também, de tentar fazer a busca ativa. Aí quando manda o WhatsApp, eles respondem. Ele falou de 100 ligações, porque uma vez nós tivemos uma baixa nas vendas, e nós já tentamos de tudo, alguma coisa assim. Eu falei, já tentaram 100 ligações por dia? E eles, não. Uma eu falei, meta então não audaciosa. tentaram tudo. Daí, porque a gente sempre teve essa de, cara, é desconfortável. E se não tá indo, por isso que a gente não gosta de ter a dependência de um canal de venda só, que é um dos maiores erros das empresas que a gente vê. Vamos investir só no digital, ou vamos só no prospecção ativa, só numa coisa em outra, e a gente, não, por favor, tem que subdividir tuas verbas. Tem cliente que chega aqui com nós, por exemplo, com verba 200, 300 mil reais em tráfego. 10% desse valor, monta uma equipe pequena, começa a testar outro canal, faz outra coisa. Mas é porque deu certo, assim. E a gente sente uma dificuldade tão grande na indústria, porque hoje a gente, não é que a gente nichou para a indústria, é que a indústria tem um potencial de valor de pagamento maior, onde a gente identificou que, então legal, mas como eu falei, atendemos diversos outros segmentos. E daí a gente chegava nos diretores das indústrias para fazer a negociação do projeto e tudo mais. A gente vai renovar a parte de marketing de vocês, a parte de vendas, tecnologias, vamos ser um braço estratégico de vocês. Né? Reuniões semanais, checklists e tal. Mas o que vocês vão fazer? A gente vai implantar novas tecnologias. A gente tem que ver o que vocês não conseguem ver. Esse é o nosso trabalho. Isso aí. Legal. O que vocês querem fazer? A gente quer fazer isso. Não, meu filho. Eles falam, meu filho. Não, meu filho. Eu fiz até 42 anos de indústria. Deu certo até aqui. Por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? E eu ficava naquela, meu Deus, como que eu quebro? Não tem como. Não tem como. Daí a gente fez o quê? Estendemos o relacionamento. Nos mantemos próximos. E a gente falou, nada que o tempo não cure. Então, aos poucos, a gente viu que tinha um bate-papo, entrava um pouquinho na cabeça, mais um bate-papo. Aí, o que aconteceu? Outro problema, nossa curva de fechamento se estendeu lá para 6, 10 meses. E nós, naquela mudança de CP que eu falei. Gestão maravilhosa, assim, mas te prega uns desafios que... Olha a gestão da mudança com o seu cliente. Primeiro ele entra na fase negação, depois a aceitação ou não, e é um processo que tem que ser diário, porque realmente a gente enfrenta barreiras de ouvir, mas sempre foi assim, não faz sentido mudar, não, por quê? Faz a gestão da mudança com o teu cliente, com o seu prospect ali, para depois mostrar para eles, porque é complicado mesmo, eles já aderirem, né, a novas tecnologias, assim, ou novos processos de imediato. Sim, e a gente viu que indústrias ou empresas que são muito grandes não, a gente está falando de 500 funcionários, ali já a gente já considera, já começa a existir microfeudos. Isso é verdade. E nossa, aí existem os resistentes. Aí tem o resistente que te ama, tem o resistente que te odeia, tem o resistente que fala que vai fazer tudo e não faz nada. E, nossa, é um desafio trabalhar com serviço. Eu falo para vocês, né, que eu falo, a gente tem um dos pilares fortes do grupo é educação e tecnologia. E eu falei, e vai continuar sendo cada vez mais. A parte de assessoria,
vai ser final de esteira, bem gourmet, clientes bem específicos, porque para ter a mão de obra, para fazer os projetos que a gente faz, é muito difícil, é muito cara. Eu imagino. E a gente falou, não, deixa aqui, a gente não vai pensar em grandes escalas aqui. Aqui a gente pensa em manter um ticket saudável, tudo mais. Vamos deixar a escala para a parte de educação e a parte de tecnologia. Isso. E antes era o contrário. Nossa, foi uma escola. A gente se tornou muito bom, mas muito bom em fazer muito com pouco. E é o grande desafio das grandes empresas, fazer muito com pouco, porque cresce, depois você vai lá e muda. Agora, como você cresce? Entendeu? Eu falo, é o desafio diário, ainda mais quando você tem estruturas grandes, inchadas, chegar e falar, não, a gente vai reduzir em 20% isso e aquilo. Ele olha, não faz sentido. Sim. Então, o fazer muito com pouco é muito difícil. Sim. Dentro da metodologia do Kaizen, tem uma das partes que a gente fala que tu tem que trazer a inovação sem abrir a carteira. É isso aí. Nossa, e que é o que o Lucas, olha ele rindo, que eu falei isso para ele hoje, porque a gente vai precisar fazer uma parede aqui, a gente vai fazer uma parede de LED, por causa da iluminação. E eu falei, não, mas deve ter um jeito, né, da gente conseguir gravar e tudo mais. E a gente já tá namorando isso faz muito tempo, muito tempo. Eu falei, gente, a gente investiu muito dinheiro, tem que rodar. E conversa vai, conversa vem. E hoje ele, maravilhoso, tá uma semana aí e testando, e testa iluminação, e testa daqui, testa dali, coloca as iluminações aqui atrás. E hoje ele foi lá na sala e falou, Eduardo, deu certo. Olha. Eu falei, precisou abrir a carteira? Não. Ele aproveitou para falar um mas, né? Mas se tivesse... Mas foi maravilhoso, parabéns ao vivo aí, né? Que legal. Então, a gente tem muita... Vocês têm verbas, vocês conseguem destinar verbas para teste de canais de vendas novos? Não, na verdade, testar em si não. Como eu comentei, até a gente estava falando um pouco antes, a gente está agora em fase de teste de uma nova ferramenta. Então, enquanto grupo, muitas vezes a gente se beneficia de grandes marcas, né? É interessante para uma marca atender o grupo como um todo. Então, nós tínhamos uma ferramenta local que nos atendia super bem. E a gente começou a perceber novas exigências que esse fornecedor já não estava mais atendendo. Então, o grupo já implementou em outras marcas, e eu falei, agora faz sentido. A gente está vendo essa migração ali dos pacientes do telefone para o WhatsApp, para outras formas de agendamento. Então, a gente testou essa ferramenta, trouxe para a nossa realidade, fizemos a nossa adaptação e estamos preparados para mudar. Então, o que a gente faz, muitas vezes, a gente investe em mudança de processos. Tudo que envolve tecnologia, como a tecnologia, a TI em si, ela hoje é uma cadeira de holding, por exemplo, ela vem muito uma orientação de cima para baixo. Só que me cabe aqui, enquanto superintendente, dizer se faz sentido ou não. Então, eles trazem essa ideia, talvez o que funcione para São Paulo não funciona para Santa Catarina, mas o que eu faço muito ali de testagem para saber que o destino verbo é para processo. Esse exemplo que você deu do LED, o que eu gosto de fazer? Quando vem algum gestor, algum líder ali com um desafio, eu peço para uma pessoa que não tem nada a ver com a área ajudar. Aí eles olham para mim, mas por que você está pedindo fulano? Pede ele para ir lá, para ir. A pessoa vai, ela não conhece o processo e já vieram muitas ideias boas de falar, eu não parei para pensar nisso e que faz sentido. Mas sem contaminar a pessoa antes. Sem contaminar, mas aí o que eu faço com essa pessoa que vai receber? Dizer assim, ó, esteja aberto para ouvir o que seu colega vai te falar, porque talvez a visão dele não é a sua e tá tudo bem. E que vocês podem chegar num consenso. Isso tem ajudado lá bastante, tá? Os gestores vão para outras áreas e se complementam. Legal. Isso que você falou é muito legal, porque no processo de fazer isso daqui, eu fiz isso. Fez? Olha. Ajuda da Amanda, que legal. Né? Olha. E aí, ela trouxe várias ideias que eu não pensaria. Do financeiro. Vai lá. Olha, eu nem sabia, hein? E aí, colhi várias ideias, ela ajudou com várias coisas. Olha que legal. Andou, porque às vezes chega uma hora que trava. Trava. Precisa de uma ideia que não é. Então, é isso aí. Núcleo ali, né? É. Poder andar.
A gente está com a visão viciada, não adianta, você está fazendo ali seu trabalho todos os dias, e para você tá tudo bem. Vem alguém que não é, a pessoa fala, você fala, rapaz, não parei para pensar nisso. Ou então não aproveita talvez 100%, mas você pega o insight e aplica. Ó, viu que dá resultado. Legal, maravilhoso. Referente a essa questão de colaboração entre equipes, a gente já entrou nesse assunto. Como é feita essa... Porque a questão do CSC está aqui em Joinville. Está. Está dentro do hospital? Não, está a 500 metros do hospital. Antes desse CSC, eu montei 2 outros. E um dos grandes cases do CSCs é você não deixar ele dentro da estrutura da operação, é você separar. Por quê? Para que as pessoas entendam que são processos diferentes. Como eu comentei, imagina, compras era feito 100% dentro do hospital. Se eu deixo a equipe de compras, o comprador vai lá no ombro do amiguinho e fala, você vai comprar o meu primeiro. Você está dentro da estrutura. Boa. Então, o CSC ele é uma estrutura à parte para que você também coloque essas barreiras, e essas barreiras sejam positivas. Então, o CSC, ele nasceu dentro do Sadala, depois eu fui montar uma estrutura, e hoje está nessa estrutura. Então, imagina, eles não podem dar um atendimento diferenciado porque eu estou aqui em Joinville, e não dá para o pessoal da Bahia. Então, se você não tem metodologia, não tem processo definido, não tem ANS, o seu nível de serviço adequado com o CSC, ele já nasce morto. Não vai. Então, para nós, é o mesmo prazo do que outra marca. Legal. Não pode ser diferente. E eu vejo que também a ideia do serviço compartilhado ela é muito boa, mas ela traz desafios, né? Muitos Referente desafios. principalmente nas partes criativas. Por exemplo, se vocês têm a questão do marketing alocado aqui em Joinville. O marketing continua na operação. Então tá. O marketing por quê? Porque investir, por exemplo, a gente tomou uma decisão um mês de investir só no digital. Meu Deus, que tiro no pé. E aí eu falei, tá errado. Aí veio a determinação da holding, vai investir só no digital. Aí eu falei assim, vai dar errado. Mas com base em quê? Eu peguei o perfil do nosso paciente, do nosso cliente, do consumo, linkei ali com o nosso canal. Foi dito e feito, foi o mês que a gente teve um dos piores resultados. Por quê? Eu preciso colocar no meu off. Eu conheço a característica de Joinville, eu conheço a característica do meu público. E ali foi usado como case e falado, olha, realmente, você tem que saber o teu mercado. O que eu faço aqui não é o mesmo de Alagoas. Alagoas é completamente diferente. Talvez para nós, o merchan na televisão, faz todo sentido, e que para eles não. Então, e tem que respeitar a regionalização. Sim. Então, a gente aprendeu isso na mala também. É o que eu falei antes ali, se estivesse conosco. Mas eu falo que foi bom, tá? Foi bom. Aprendeu na dor. É um risco. Vocês têm essa questão do a gente monta um orçamento, monta um orçamento para o ano. Vocês têm a flexibilização do orçamento? Não. Eu tenho, como eu comentei, os pacotes, né? Eu tenho no fim do dia aberto, mas a soma ela não pode variar, né? Flexível o que tu faz com esse pacote. Mas isso aí. Se eu tomo alguma decisão, por exemplo, de um fornecedor aqui na operação não está fazendo mais sentido, eu encontrei um fornecedor melhor que vai me prestar o serviço com baixo custo, posso trocar. Mas eu preciso aumentar minha despesa, e é algo que eu tenho que fazer algumas reuniões para ter aquela aprovação. O orçamento ele já vem fechado, o que eu faço é entre linhas. Entendi. E as reuniões, elas são diariamente com a tua equipe de gestão? Sim, com os meus gestores, na verdade, semanalmente. A gente tem a nossa missa, eu brinco, toda terça-feira às 9 horas da manhã, para a gente falar sobre produção, falar sobre os acontecimentos da semana anterior, olhar o resultado e a programação do mês. Então, hoje eu sentei com a minha equipe, minha liderança, para que possamos avaliar como é que está o nosso resultado. Tem algum desafio que a gente já enxerga que precisa ser contornado? E a partir disso a gente já traça o plano de ação, eu vou lá no planner, coloco a tarefa de cada um, e eles já entram na reunião seguinte, prestando contas, e essa reunião quem participa é o nosso analista central de relacionamento nacional. Então ele cuida de Santa Catarina, ele entra apresentando o funil, como é que está o comportamento de consultas, de exame, de cirurgia, o que não está indo bem, e é engraçado porque os números conversam exatamente com os nossos. A gente vai fazendo ajustes finos ali, porque é na operação que eu vejo essa sazonalidade.
se o médico fechou a agenda ou não, se aconteceu algo que realmente está diferente. Isso casa e a partir disso aí eu tenho a previsibilidade da minha receita. É bem legal. Legal, muito bom. É. E referente a essa questão de qualidade, qual que é o... Eu não estou acostumado com a questão da holding em si, né? Como um braço de gestão e opinião. Se tu vê que, por exemplo, tu tem que ter um investimento a mais para melhorar a qualidade, porque a questão aqui é muito bairrista, tu precisa melhorar a qualidade do teu serviço para conseguir atingir mercados diferentes e tudo mais, mas o teu orçamento do ano veio fechado, eles te deixam com essa verba e se vira, e é isso aí. Meu sonho, Eduardo. Dificilmente, mas muito dificilmente eu vou ter uma aprovação extra-orçamentária. A não ser que eu consiga provar, através ali de números, que aquele investimento vai se converter em uma receita, uma margem de contribuição efetiva, né? Então, todo e qualquer investimento que eu vou fazer, eu tenho que calcular essa rentabilidade que eu vou trazer. Então, percebi que meu NPS, por exemplo, despencou. E meu NPS despencou porque a qualidade da recepção principal caiu. Eu estou com menos atendentes, por exemplo. Eu preciso contratar 15 pessoas a mais que não estavam orçadas. Milena, você contrata, aumenta a sua folha de pagamento, mas onde que você vai reduzir? Fazer mais com menos. Então, eu não vou ter essa extra orçamentária aprovada. Mas você pode mexer nesses micropacotes. Posso. Legal, desde realocação dos recursos. Desde que seja o combinado ali, ou por isso dessa reunião semanal, para saber se tem algo que está acontecendo de repente na unidade, cada regional, para daí já traçar o plano de ação. Mas Legal. o orçamento final não tem. E esses modelos de gestão, tu já pegou eles prontos? Porque são muito bons. Eu recebo, mas eu vou adaptando. Com a minha equipe, por exemplo, como eu comentei com você, não existia. Era uma reunião quando eu cheguei que participavam 5 líderes. E eu peguei o orçamento, eu assumi no início do ano, e falei, agora eu vou desdobrar, deixa eu ver com cada gestor deixa eu fazer uma pergunta básica, volume e ticket médio. E aí eu falei, qual o volume de consultas que você tem que entregar? Ele olhou para mim e falou, o que você está dizendo? Os números não eram desdobrados, então eu fiz esse trabalho. Hoje participo da minha reunião dos 20 líderes, 18, só não participa a farmacêutica que está fracionando ali no dia da reunião, e eu acho que só ela, tadinha. O restante está todo mundo na sala, eu coloco manutenção, marketing, serviços administrativos, operação, pessoal das unidades, a gente colocou isso dentro de um BI, o BI é linkado à nossa agenda, e a partir disso aí a previsibilidade. Outra coisa, o nosso grupo de comunicados, todos os dias eles colocam, o meu FP&A ali, né, o meu coordenador financeiro, ele disponibiliza esse resultado diário no grupo. Então, todos os dias tem a informação. Eu já sei quantos atendimentos eu vou ter amanhã no hospital, de consultas, de exames e de cirurgias. A gente percebeu essa falha na comunicação, porque eu acho que a comunicação é algo que toda empresa precisa melhorar, do feedback deles. Então, a gente começou a ter surpresas. Eu falei, gente, mas não é possível. Mudança simples, surtiram resultado. Então, hoje a gestão sabe literalmente. Gente, aconteceu um imprevisto aqui, a catraca não está passando, opa, a TI ali já está do lado, preciso resolver a catraca, o autoatendimento. Então, eu aproximei essa liderança. Cada um cuida do seu processo, mas sabe que o seu processo depende de outro. Então, a gente preza muito por essa comunicação. Milena, é 100%? Não. A gente sempre pode melhorar a comunicação. Mas isso... A gente está com esse desafio agora. E essa questão dos resultados diários foi uma coisa que a gente aplicou faz um mês. Olha. A gente tem muita questão dos dados, por exemplo, a gente tem o dado de toda a operação ali. E não sei se tu viu que tinha uns verdes e uns vermelhinhos. Vermelho abaixo da meta. Então a gente tem ali bem claro a meta embaixo e o realizado. Meta realizado, meta realizado, meta realizado. E eu sentia, mesmo assim, eu sentia falta de alguma coisa. Aí, a partir desse momento, a gente falou, pegamos a gestora responsável por isso, falamos, todo dia, final do dia, tu vai ter que tirar uns 15, 20 minutos ali para mandar todos os fechamentos no grupo. Isso.
Isso aí. para ter essa sensação de movimento, Uhum. de olhar, para ter uma gestão mais próxima. Que parece que quando fuça, quando tu para, tu pode estar com o BI, que é BI ali que a gente usa também, todo bonito, mas quando tu para olhar, que parece que tu sente mesmo, né? Principalmente se tá abaixo, né? Uhum, com certeza. Aí, A gente brinca que ninguém gosta de ver no quadro que tá vermelho. aham, Ninguém gosta. Aí fala assim, ó, fiquei vermelho, já sabe na ponta da língua. Fiquei vermelho por isso e por isso, por isso. Mas o resultado do mês é verde. sim, Eles já sabem. sim. É a cultura que foi implementada, não é aquela cultura da cobrança, né? E outra coisa também que eu fiz com eles, quando eu assumi, eu quase caí para trás na primeira reunião. Eles tinham mais de 170 indicadores. Aí eu comecei a perguntar, mas esse indicador é para quê? Ah, mas é tempo. Eu falei, síndrome de Gabriela, não dá? Você tem que ter no máximo ali 5 indicadores e saber o porquê. Então, demos um passo atrás, revisamos todos os indicadores operacionais e a partir disso aí linkamos com o planejamento estratégico. E mudou. Falei, não adianta você me mostrar um book com 120. Eu não vou olhar 120. Sim, eu vou olhar um perfeito. indicador que faz sentido. Perfeito. Gravei, inclusive, um conteúdo disso esses dias, né? Olha que legal. A gente subdividiu, pegou a pirâmide da administração, operacional é indicador da própria operação, Isso mesmo. tático a gente colocou de 5 a 9 no máximo, e estratégico 5 indicadores ali. É isso aí. Ganhou corpo, aprendeu, muda indicador, ou quiser trazer mais um, Estabilizou, né? A meta ali já virou algo fácil. aí muda. Realmente, então, estamos no caminho certo, Lucas. Referente à questão, pra gente estar se encaminhando pro final, quanto tempo deu? 1h20 agora. Meu Deus, a gente gosta de falar, Gosta. Dois dominantes juntos. Referente à questão ali de... Eu vou voltar um pouquinho nessa questão de impacto de qualidade. né? Tirando a NPS, como vocês controlam essa questão da qualidade? Existe alguma outra? Não, indicador em si, a gente mensura via NPS. Mas o que eu acabo coletando das áreas ali linkadas clima organizacional, que eu faço de dentro da equipe, a gente aplica uma vez por ano, mas outro indicador de qualidade em si não. A gente testou uma vez, e clima organizacional, vocês têm uma cultura de pessoas mais maduras lá dentro, pô. Até que não, hein? Não, tem 40, como tu falou, tem 30 anos de casa. Mas é a minoria. A minoria? A minoria. Tá. Então, a gente foi nessa questão de clima organizacional, nós vamos fazer clima organizacional. E eu já tinha falado para os líderes, se preparem. E a gente fez a questão da avaliação do clima, começamos a ler tudo que tinha vindo. E as pessoas reclamaram das cadeiras. Eu falei, das cadeiras não. Pagamos uma fortuna naquelas cadeiras, não as cadeiras. Olha o dominante com dificuldade de dar um passo atrás e falar, olha... E eu falei, meu Deus do céu, o pessoal acha coisa para reclamar, né? Mas eu acho que poderiam ter reclamado do ar. Não das cadeiras. Mas é porque é a tua visão. Boa, verdade. É a tua visão. E o clima organizacional, eu percebo que ele dá resultado a partir do momento que a pessoa vê que tem alguma ação. Então, eu percebo como um termômetro. O clima organizacional viram várias linhas ali, várias frentes. Você vai delimitar o que realmente faz sentido você aplicar ou não, e o que não faz. Vou te dar um outro exemplo. A gente tem, por essa questão da acreditação, a notificação. O que é a notificação? Uma área pode notificar a outra. Sim. Qual é a ideia que a gente tem? Que o notificar é punir. Né? Eu estou notificando o Eduardo, é como se eu estivesse fazendo algo pesado para o Eduardo. Uma cultura que a gente começou a mudar lá e dizer que a notificação e mostrar que a notificação ela não é punitiva. A notificação ela vem por ideia, trazer uma mudança. Então a gente tem a cultura da autonotificação ou do near miss, que é um quase erro. Te dar um exemplo simples no nosso negócio. O paciente foi para uma consulta, eu preciso dilatar. Para isso eu preciso pingar o colírio. O colírio tem um protocolo correto. Se eu não peguei o colírio correto ali conforme o protocolo e de repente vou quase pingar no olho do paciente, pode causar um dano? Não, não pode, porque o paciente vai dilatar para consulta conforme o protocolo. As pessoas lá, a gente está seguindo por um nível de maturidade, que se ela pegou o colírio errado, ela, poxa, eu quase errei, mas eu não errei. Eu vou me autonotificar.
E a gente quer começar a premiar as pessoas que notificam e que têm o Near Miss, para elas entenderem que isso é bom e que com a notificação a gente consegue ter uma melhoria. E nosso próximo passo agora é apresentar nessas reuniões setoriais quais são as notificações de cada uma delas. Então, central de relacionamento, atendimento, centro cirúrgico, começar a receber, porque a notificação ela pode ser anônima. A pessoa não precisa se identificar. A gente, por exemplo, recebeu uma notificação do ar-condicionado. Uma pessoa foi lá e falou assim, não dá para trabalhar no meu setor porque o ar é congelante. A gente foi, sentou para a pessoa, explicou que conforme a norma, é uma área que precisa ter, precisa ser mais fria. E aí a pessoa entendeu. Sim. A partir disso aí, ela falou, olha que legal, o que eu reclamei deu resultado. Então, claro, a notificação é algo ali interno, né? Sim. Ou se o paciente vem de alguma mídia, a gente torna isso uma notificação. Mas é algo que a gente pode explorar, trazer essa cultura para as pessoas de que isso não é punitivo e que o clima pode estar relacionado. Agora a gente vai aplicar pesquisa e o que eu gosto de fazer? A gente sempre dá esse retorno para os colaboradores. Como foi a nossa pesquisa de clima organizacional? Quais foram as frentes que nós não fomos tão bem e que a gente precisa resolver? E qual é a ação? Porque senão ela vai achar, pesquisou o clima, não vai ter nada de retorno. Então isso eu acho bem interessante também. Legal. E essas ações acompanhadas acontecem, isso mesmo. semanalmente? Mensalmente, na reunião de resultados. Porque muitas vezes, dependendo da área, são muitas pessoas. Eu vou programar alguma ação mensal. Então, essas ações a gente acompanha na reunião de resultado. Maravilhoso. Muito bom. Uau. Depois a gente acerta a consultoria. Pode deixar. Referente à questão do futuro de marketing e vendas, a gente vê que tem uma evolução muito grande nos meios de venda, nos meios digitais, nos meios de posicionamento da marca. Outra questão ali que a gente pode comentar para a gente encaminhar para o final, vocês criaram novos produtos, novas vertentes de atendimento, para tentar, acredito eu, aproveitar o mesmo custo de aquisição daquele cliente específico, já está tendo aquele cliente dentro de casa, pacientes, então você acaba trazendo outros produtos para esse ecossistema, né, o que facilita o crescimento, às vezes, da empresa. Como tu vê esse desafio, porque as coisas mudam muito rápido nesse mundo, e a gente não consegue mudar na mesma velocidade. Nem nós, que considero perto de vocês um barco pequeno, imagina um navio, né, que tu tem que dar toda a volta lá na frente para fazer a curva para lá ou para lá. Então, como que vocês lidam com isso? Na verdade, a gente precisa estar sempre antenado, Eduardo, ao que tem no mercado, por exemplo, o que está sendo lançado de novas tecnologias. O grupo, acho que uma coisa positiva também, tem uma vertente muito de inovação. Vou te dar um exemplo. Foi lançado, agora não me recordo se foi ano passado ou ano retrasado, um programa correlacionado a trazer inovação para processos que não acarretassem, por exemplo, alto custo. Que a gente pudesse fazer algo que a gente já faz de uma forma diferente. Aí eu vou te dar um exemplo que saiu um baita projeto aqui para regional e que eu espero agora em março já colocar de pé, que é o acompanhamento do acompanhante do paciente cirúrgico. Vou te dar um exemplo, sua esposa vai fazer uma cirurgia conosco. E aí você sabe que ela vai ficar um determinado tempo com a gente. E você não pode ficar, porque sua agenda é corrida e você tem que fazer uma série de coisas. A gente quer colocar tempos dentro da nossa ferramenta que possa te avisar. Olha, sua esposa entrou para o procedimento cirúrgico. A sua esposa ela já saiu, tá tudo bem, ela tá passando pelo pós-operatório. Eduardo, daqui 30 minutos a sua esposa vai ser liberada. Eduardo, a sua esposa está liberada. Milena, parece que é uma coisa óbvia. A gente tem? Não, a gente não tem. Eu desafiei a equipe, houve esse desafio, a equipe apresentou esse projeto de forma nacional e a gente vai começar a implementar aqui no Sadala. Então eu percebo de que quando eu desdobro esse desafio ali para a equipe, e veio, não foi da liderança, essa ideia de projeto veio da equipe do centro cirúrgico. Nossa, olha que coisa legal. Então a gente mostrou o que era a inovação, muitas vezes não, inovação não está ligada à tecnologia, mas está ligado a processo, o que o seu processo pode impactar no outro. Então eu vejo que a gente precisa se preparar, porque estamos em um mundo em ebulição,
cada dia as coisas estão mudando, as necessidades estão mudando, a necessidade do nosso paciente está mudando, né? E a pessoa que deu a ideia do projeto, ela falou que foi um paciente que deu o feedback para ela. Falou assim, olha, eu preciso sair, eu não sei quanto tempo vai demorar, se não vai, pode acontecer alguma intercorrência. Então a gente precisa estar apto a ouvir e dar o direcionamento. E a partir do direcionamento dizer se faz sentido ou não. Já tivemos outros projetos que a gente não implementou. Então eu vejo o desafio, como é que a gente linka isso tudo, porque não dá para sair abraçando tudo. Sim. Custa tempo, custa dinheiro, e o que eu falo que é o mais importante, começa pequeno, a gente não precisa começar grande, né? A gente sabe lá do livro importante, que é bem legal. Começa pequeno, executa pequeno, se der resultado, seu resultado vai ser pequeno, mas daqui a pouco você faz ele em grande escala. Sim, Né? perfeito. Então pivota pequeno e daqui a pouco você voa. Eu falo isso com os meus filhos, hoje eles já são, né? Meu Deus, 2 homens. Anda primeiro, depois você corre. Então eu vejo que a saúde, ela tá indo muito por essa vertente, né? Para que a gente possa ter um novo olhar, entender essa mudança do paciente cliente, quais são as exigências desse paciente, que a minha exigência vai ser diferente da sua, e que tá tudo bem, e que a gente tem que estar apto a oferecer para ele uma experiência. Ele não está indo lá procurar, ele está procurando uma experiência, e que essa experiência seja diferente para ele. Aí que entra a dificuldade que eu vejo de mudança de produto, porque as pessoas são muito vaidosas ao próprio produto central da empresa. Isso aqui é meu, eu que criei, e o público de consumo tem que pegar isso aqui e comprar. A ideia do Fordismo, né? Você pode comprar qualquer carro desde que seja preto. Entende? E tudo bem, funcionou naquela época, agora mudou. Né? Então hoje cliente é centro de operação. Só que eu vejo que as pessoas criam os produtos e têm um apego gigantesco. E não querem mudar, e resistência. A gente vê bastante isso. E vê que vocês, mesmo no tamanho que vocês estão, vocês conseguem inovar tanto, assim, é fantástico. E sabe o que eu faço? Eles morrem, eles choram de rir. Eu faço muito cliente oculto. Legal. Muito cliente oculto. Muito bom. Ligo para o call center, faço agendamento por outro número via WhatsApp, peço meus amigos para ligarem, peço feedback para as pessoas que passaram por consulta, por exame, por cirurgia, entro no Google e vejo a avaliação dos nossos pacientes que não tiveram uma boa experiência, porque eu falo que a partir do momento que a gente acomoda, a estagnação ela mora ali, ó, ao lado. E se a gente achar que a gente é bom o suficiente para não fazer mais nada, opa, tem alguma coisa de errado? A gente precisa ter sempre essa visão de que a gente pode melhorar. Dei esse exemplo agora da recertificação que a gente passou, né? E foi muito legal, porque tem aquele respiro que você fala, nossa, tá tudo bem. Aí eu já saí e falei, então, acabei de montar um plano de ação. Eles, ai meu Deus, lá vem a Milena. Eu falei, já tive 10 ideias do que ela falou com a gente. Ela falou que tá ótimo, mas agora a gente tem que chegar no uau. Então eu vejo a prestação de serviços como sempre ter que buscar esse uau ali da pessoa, e que aquilo vai ser escalado. E mudança, né? Mudança, com certeza. A gente vê, nós também temos a prestação de serviço e para mim é uma das maiores escolas que tem, porque o produto ele tem que ser melhorado continuamente, né? Com certeza. E a gente acha que não, mas tem que ser mudado sim. E tu comentou ali dos avisos, do disparo, a gente fez isso para um cliente, para uma indústria. Olha que legal. Onde a gente fez uma estrutura super simples. E inclusive tem uma palestra que eu vou dar agora em fevereiro, final de fevereiro, dia 23, e eu começo ela falando sobre a metodologia que fez a gente crescer extremamente acelerado, como a gente cresceu, se tornar uma das referências em Santa Catarina e não sei o que, e eu falo assim, metodologia ACF. Todo mundo, uau, o que é ACF? Pega as canetas para anotar assim, e eu, arroz com feijão. Perfeita. É essa, não tem segredo. Bem feito, calma. Porque a gente chega nas empresas, não, mas porque eu uso essa tecnologia, tenho todos esses indicadores, tenho isso, tenho aquilo. Eu falei, respira agora, vamos voltar. E é uma das questões que a gente vê quando a gente entrou nessa empresa, tinha muito processo. Eu falei, cara, faz o seguinte, monta uma estrutura de Kanban simples dentro do software, coloca uma pessoa como responsável disso daí.
tu tem a estrutura de Kanban, Uhum. tu tem o board, a representação do teu cliente, moveu para cá, tem um Isso disparo mesmo. automático. A gente usa lá demais. Daí tu avisa o teu cliente que ele está em É isso determinada aí. fase. Uhum. Então, simples. É simples. E as pessoas ficam, uau! É. Então, como tu consegue extrair coisa boa do Uhum. simples, Do né? simples. Entende? Só que o simples, se tu tá num nível plenamente inconsciente do problema e da solução, se torna complexo. Né? Então, é o nosso desafio da comunicação diária. Vamos nos encaminhando para 1h e pouco. Eu vou acabar, Lucas, fica tranquilo. Referente à questão de visão de futuro para o Hospital Sadala Mingani, dentro do grupo existem planos de expansão, não sei se tu pode abrir ou não. As especialidades, aqui está na pergunta, novas especialidades ou serviços serão introduzidos. Tu já respondeu que sim, já foi feito isso, né? Eu tinha visto a parte de estética. Isso mesmo. A gente inaugurou em 2020, olha que, né? Nossa. A gente já tem uma área no hospital, que são os especialistas, os oculoplásticos, que já faziam essa parte de preenchedores, de toxina. Então, a ideia é a gente fomentar, porque a gente já tem um público ali que procura. E por que não oferecer mais um serviço ali para o nosso paciente, né? Então, a ideia é agregar valor. Eu mesmo gosto de ir num lugar e resolver tudo. A ideia é essa mesmo, eu já estou ali para fazer uma consulta, por que não de repente marcar, né, agendar ali com uma nutróloga, com uma nutricionista ou com uma dermatologista. Então a ideia é oferecer mais serviço. A gente começou em 2020, esse ano a gente quer avançar bastante, então adquirimos também plataformas para trazer algo associado ali para o paciente. Hoje a gente atende basicamente todas as especialidades de oftalmologia, a gente já tem, mas a gente inaugurou em março do ano passado mais um consultório ali do Dr. Viz em Araquari. Então a gente pensa em expansões também ambulatoriais, que a gente chama, para captar esse paciente. E foi algo que deu muito certo. A gente abriu em março e a unidade está performando super bem. Por que não criar? Porque a gente já tem a estrutura cirúrgica ali no Sadala. E para outros estados, por enquanto, para 2024, a gente ainda não tem. Quem sabe aí a equipe de M&A de São Paulo está trabalhando bastante, que vem uma marca de outro, Curitiba, talvez. Então, é o que eu falo. A gente coloca a mochila ali nas costas e vamos cuidar dessa... CSC em Curitiba. Também. Vamos cuidar dessa marca também. Mas eu vejo visão de futuro muito como revisar os nossos processos. O processo a gente nunca vai deixar de rever. Como eu comentei, a gente quer ir para a cultura do encantamento. Sim. A gente não quer ficar só na cultura da excelência, a gente quer encantar o nosso paciente. E esse encantamento, ele é bem difícil, porque muitas vezes você não vai mensurar isso de qualquer forma, né? E ele tem que sentir o valor agregado. Um amigo meu, até que é o superintendente da Bahia, me indicou um livro que eu estou aproveitando o carnaval para ler, Como seria o seu hospital se a Disney administrasse? Legal. Então, eu falei, por que não, né? Todo mundo fala do encantamento. Como é que é trazer essa prestação de serviço para a nossa realidade? Então, eu gosto de desafiar para a liderança para esse ano, por exemplo, além do nosso modelo de reunião de resultado, eu trouxe uma provocação para eles, muito da minha área de RH, que também é fantástica, que cuida de pessoas, e do meu marketing, que vai se chamar Líder Treina Líder. Eu dividi em duplas, e cada reunião de resultado, esses líderes vão se organizar e vão trazer um tema relacionado à liderança. Então eu dei os temas pré-definidos para o ano e a aula será por conta deles. Eles podem trazer convidados, eles podem fazer alguma atividade para justamente estimulá-los também, né? Porque chega um momento ali na liderança que você fala, ai, como que eu posso fazer? Então é mais uma forma de trazer uma nova visão. E para o hospital continuar seguindo investimento em tecnologia de ponta, tendo cada vez mais essa captação do nosso paciente, de que ele realmente está no lugar diferenciado. Médicos, eu sou suspeita para falar, nós temos os melhores da América Latina, são pessoas fantásticas e que me ajudam na administração. Então, existem médicos ali que nos apoiam em áreas críticas, porque no fim do dia eu falo, a gente passa mais tempo ali do que na casa da gente. Sim. Se não for um ambiente colaborativo e que a gente possa se sentir seguro para propor ideias e melhorias, não faz sentido a gente estar ali. Perfeito. Né? E que cada um
é responsável pelo resultado. Perfeito. E tu é uma pessoa de energia alta, né? Eu vi no teu Oh, Instagram. bastante. Isso ajuda muito também, né? Hoje eu tava lá fazendo um videozinho do carnaval, aí eles, vamos lá fazer, vamos lá pra operação, porque eu gosto de estar junto, Sim. né? As pessoas, a minha gestão, ela é porta aberta. Eu Legal. tenho uma sala, porque eu trato alguns temas ali que são confidenciais, mas a minha porta é aberta. Sim. Então eles já chegam ali, posso entrar 5 minutos, se eu falo agora eu não posso, chamo. Então dá essa segurança, a minha energia ela é bem alta, então às Sim. vezes eles falam, chefa, e aí? Eu falo, ó, vamos dar uma segurada aqui. A gente tem a questão de quando a gente investiu aqui, depois você vai ver minha sala ali no canto. Uhum. A gente fez questão de dobrou o valor do orçamento do vidro, mas a gente fez ela toda de uma parede de correr, Uhum. porque eu não queria Aquele lugar fechado, subdivisão. tradicional, né? Eu não queria subdivisão. Uhum. Mas tem coisas que tu precisa de privacidade para precisar ver. O Denis Lunelli, ele fala muito disso, fala que o pior lugar para se gerenciar numa empresa é atrás da mesa. Entende? Então, e é uma pessoa que, entregou 1,5 bi de faturamento ali. Meu Deus. Então, tem muita coisa que eu admiro muito nele, assim. Então, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Tem mais coisas que eu tinha anotado aqui que eu ia falar. Tu tem até um livro. Tenho. Eu descobri teu livro. Eu fui coautora de um livro. Eu nunca tinha pensado, tá? Em ser coautora de um livro. Na verdade, a minha monografia aí já entrega a minha idade. Ela foi publicada, ela virou um artigo. Sim. Então ali eu falei que foi a legal. minha primeira experiência. Eu fiz uma pesquisa sobre mães usuárias de internet. E aí meu professor me trouxe esse desafio. Eu falei, mas vai fazer sentido, Milena? Vamos aplicar que isso vai dar um artigo. E ficou fantástico na época analisar. Eu tinha acabado de ter meu primeiro filho. Então começar a analisar o comportamento das mães foi bem legal, virou um artigo. E aí eu recebi o convite aí, ano retrasado, para escrever, contar um pouco da minha história. Aí vem aquele primeiro pensamento, minha história não é relevante, o que eu vou contar? As pessoas não querem saber da minha história. Sim. E foi muito legal, porque me fez reviver coisas que não estavam ali, eu nem lembrava mais. E aí, quando teve a divulgação, né, além do que você imagina, eu falo, gente, quanto é bom a gente olhar para a história e dizer quanta coisa eu já fiz, né? E quanta coisa ainda está por vir, né? Exatamente. O motivo do nome Apo, eu postei no Instagram ontem, né? E eu tinha muita resistência com falar. Porque eu ficava nessa. Eu falava, mais um cara com uma jornada de herói, uhul, conseguiu vencer e não sei o quê. E até que falei, vou falar. E eu falei, meu Deus, eu falei aquela vez no evento, né? Naquele evento, Palestra Elite, eu acho que tinha o quê? Umas 1.500, 2.000 pessoas. E deu um boom, assim, na hora que eu comecei esse assunto. Eu falei, nossa, como nossa história é relevante. Né, porque as pessoas se conectam muito com isso. E um dos nossos propósitos nesse podcast é mostrar o quanto a nossa região aqui ela é rica. Bastante. Em bons gestores. Tipo, olha só a maravilha de informação que tu trouxe. E fora outros, quinta agora tem da Menegote, o pessoal da Menegote vem aqui. Semana que vem tem da Bold também. Que legal. É uma empresa super grande. Ralph. E no final das contas a gente é extremamente rico aqui. Todo mundo escondido. Inclusive nós. Inclusive nós, escondidos. E no final assim, a gente sofre das mesmas coisas. Das mesmas dores, né? Em proporções diferentes, claro. obviamente. Mas das mesmas dores. Então foi um prazer enorme te ter aqui. Muito obrigado. Agradecemos a sua presença. Agradecemos a sua presença, Lucas. Você foi fantástico em toda essa estruturação. Ter sobrado o tema não é um problema, porque a gente pode fazer um outro podcast. Será que a gente fala muito? Ele já fez o convite. Inclusive, tinha o livro. Eu vi que tu iniciou a carreira com gestão realmente, eu vi que foi em outras empresas ali. Isso mesmo. Tu entrou no grupo Optime. Opti, isso. Entrou no grupo Opti, que eu tinha visto. Eu dei uma pesquisada, onde eu achei o livro. Então, sobra assunto para outro. Muito obrigado mesmo, de coração, por ter tirado esse tempo para estar conosco. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito honrada
Primeiro, indicação do Omar, eu sou suspeita para falar. Fantástico. Fiz uma mentoria com ele, falar, ai, Omar, quanto é bom, né? A gente olhar para a gente, dedicar esse tempo e ver a nossa história. Agradeço o convite, eu gosto de falar, eu gosto de encorajar as pessoas também, de dizer que é possível, o desafio todo mundo tem, e que se a gente criar essa rede de apoio, o desafio do um pode, o outro pode ajudar, e que não é demérito nenhum você levantar a mão e falar, alguém me ajuda? Talvez esse compartilhamento aqui possa fazer sentido, e é muito bom. Fiquei muito honrada, muito feliz, e com certeza, recebendo o convite, agradeço os mimos, amei, 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 amei conhecer vocês, não conhecia, Prazer. e só tenho a agradecer. Isso aí, gostou do escritório? Nossa, estou encantada, já quero trazer o time para cá. Dia 23, verdade, tem o Que Growth legal. Lab Times. Nossa, adorei o espaço. Então, estão convidados para vir Tá. também. Encerramos assim mais um Apocast com essa presença ilustre e até o próximo. Valeu!